E isso, inclusive, a gente percebe através da ciência, da história, da observação das trajetórias, né, da humanidade e dos grupos sociais. Então, é importante perceber que essa ideia de família é uma ideia congelada de família num tempo e num momento em que se opta por um tipo de família e não leva em conta a pluralidade de famílias que existem hoje no Brasil e no mundo, né? São várias capturas, né? Capturaram a noção de família, capturaram a ideia do Brasil. A própria ideia de religião, Eduarda, tem uma coisa muito importante, porque a ideia de liberdade religiosa é fundamental. Agora, a liberdade religiosa não é apenas para uma confissão. Significa pensar que as pessoas podem ter acesso às concepções das diferentes as orientações e concepções das diferentes concepções religiosas. Agora, isso tem que ser feito no espaço de um Estado que é essencialmente laico. Sim, um Estado que não tenha um caráter religioso. Eu queria que a gente pensasse essa importância de novo, Raton, do tema da questão de gênero. Por que a questão de gênero e de orientação sexual ela é tão fulcral dentro de um projeto como o chamado Escola Sem Partido? Uma das alegações que eles fazem é de que não há uma violência especificamente voltada, por exemplo, para negros, para LGBTs e eventualmente até para mulheres. Né? O que é que os dados da realidade, já que a gente está falando, né, disso, o que é que os dados da realidade podem dizer para a gente a esse respeito? Quais são os custos sociais dessa visão preconceituosa? Por um lado, isso é pura bobagem. Pura bobagem, né? A gente sabe que, primeiro, os homens são vítimas da violência em maior número do que as mulheres, mas os homens são mortos por outros homens. Então é fundamental, quem mata os homens são os outros homens. E quem mata as mulheres são os homens. Então a violência, ela é estruturalmente masculina. É uma violência de gênero em todos os sentidos, contra as mulheres, por um lado, e de homens contra homens. E que está baseada, obviamente, em padrões culturais, normativos, se a gente puder dizer, de uma sociedade patriarcal, né? E que se reproduz de diferentes formas, em diferentes contextos. Então, isso é a primeira coisa. A segunda também, quer dizer, qualquer análise dos dados no Brasil vai mostrar que quem morre no Brasil são pessoas pobres e não brancas, preferencialmente. Então, qualquer análise de dados, qualquer análise objetiva feita por qualquer pessoa que tem uma formação estatística mínima, ela vai entender que o padrão de mortalidade por violência no Brasil é dirigido para pessoas não brancas e para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então, negar isso aí significa, por outro lado, não construir políticas públicas que reduzam esse tipo de perfil da violência no Brasil, né? E que reduz a violência, mas com atenção para esse perfil. Então, é preciso mostrar que se as mulheres morrem no espaço doméstico, preferencialmente, mortas pelos seus companheiros ou ex-companheiros, é preciso políticas específicas para isso. Não dá para negar que isso acontece, porque isso acontece. Se os homens matam homens no espaço público, especialmente em áreas vulneráveis socialmente, e a maior parte dos homens mortos e que matam são homens negros, e matam e morrem negros e pobres, é preciso construir políticas públicas que previnam e construam outro tipo de modelo, né, de sociedade, mas no nível micro, que evite que isso aconteça. Então, negar isto como digamos assim, um achado importante da ciência é negar também a possibilidade de uma política pública que seja emancipatória, igualitária e transformadora. Ou seja, voltamos à questão, né? O machismo, o racismo sustentam práticas sociais que são excludentes, injustas e violentas. E é por isso que é importante discutir esses temas na escola, Edson? Pois e uma das coisas que tem sido muito ouvidas e muito evidenciada também na discussão do projeto, a gente está se referindo à Escola Sem Partido, é a forma como o professor, né? O professor, a professora tem sido retratados e tem sido colocado esse profissional no lugar de inimigo da nação, né? E de agente perigoso, né? E isso é algo que precisa ser de fato contestado, né? Eu acho que ao longo da discussão nossa aqui, o nosso diálogo hoje, nós vamos recuperar também alguns momentos que isso vai se evidenciando. E isso é extremamente perigoso também
para a própria expectativa de formação, a própria escola que se quer desenhar ou se quer redesenhar aí, não é? Então, na hora que se coloca o professor sob uma ameaça e sobre, inclusive, o medo, o acuamento de utilizar daquilo que é mais precioso, usar do que é mais precioso, a sua liberdade de pensar e, portanto, se um professor é aprisionado desse direito, certamente ele não tem condições de contribuir para a formação de outros sujeitos que possam estar pensando e estar construindo a sua própria liberdade. Como tratar disso com um professor sob o acuamento e sob o risco daquilo que é mais precioso, de expor seu pensamento, as suas concepções de vida, de mundo e de uma sociedade muito melhor. Ao mesmo tempo, como pensar um professor que tem medo de expor o que pensa sobre as grandes desigualdades nesse país, sobre as grandes formas e estratégias de perseguição e também de manutenção de preconceitos, como um professor, né, numa condição de proibição de tratar desses temas, pode contribuir para a formação de uma educação crítica, de que as pessoas possam se educar numa perspectiva de não aceitar essa realidade posta, historicamente mantida. Então, é disso que está se tratando. Na hora que se coloca um tema que aparentemente as pessoas compram muito fácil, até o nome Escola Sem Partido, na verdade, não trata desse partido que talvez as pessoas estejam entendendo, né? Trata, na verdade, de se colocar contra todo um debate posto sobre as desigualdades, né? Então, reagir a essas desigualdades, não aceitar esse estado de coisas que a escola vem fazendo esse trabalho. Não é por acaso que recentemente isso ganha força, é que as escolas começaram a discutir muito mais fortemente isso. As pessoas começaram a se empoderar do próprio conhecimento para também dialogar sobre outro mundo possível, né? Outra sociedade possível. Eu acho que esse é um ponto importantíssimo da gente discutir e valorizar. Esse ponto é muito importante mesmo, né, Cíntia? As ciências humanas são alvo preferencial porque problematizam a desigualdade, né? Agora eu quero ver fazer pesquisa sociológica e demonstrar, com base em fatos, de que nós não somos uma sociedade desigual, né? É verdade. E eu queria, na verdade, trazer uma coisa que o Edson tocou aí, em relação ao gênero nas escolas. É importante a gente considerar também que não se trata somente, né? Essa censura, ela não é somente a se falar sobre gênero para os alunos, não é simplesmente se tirar o gênero do currículo, né? Mas é de um contexto mais amplo, né? Que está ligado aos documentos que orientam as práticas dos professores. Então, por exemplo, é importante você levar o gênero em consideração na formação do professor e como o professor pode efetivamente nas suas práticas cotidianas em sala de aula contribuir para a diminuição das desigualdades de gênero. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui. A gente sabe, por exemplo, que uma das formas que a desigualdade de gênero se manifesta no mundo inteiro é em termos de desigualdade salarial. As mulheres ainda ganham menos do que os homens. Existe uma série de fatores para isso, mas existe um elemento, por exemplo, que contribui para isso, que são os chamados guetos sexuais nas carreiras. Então, as profissões melhor remuneradas são profissões tidas como profissões masculinas e as profissões menos remuneradas são profissões tipicamente consideradas como femininas. E elas são menos remuneradas porque se acredita que isso seria algo que exigiria menos formação, porque as mulheres seriam naturalmente aptas a desempenharem determinadas atividades ligadas ao cuidado. Por exemplo, o ensino fundamental. Né? Então é algo que seria natural, é um trabalho de cuidado natural das mulheres e que não precisa ser necessariamente, não precisa haver uma profissionalização muito forte. E veja, o professor em sala de aula contribui para esse tipo de socialização de gênero que leva para isso. Por exemplo, quando o professor ingenuamente diz, vamos fazer um trabalho de classe aqui, as meninas ficam com o trabalho de fazer os cartazes porque as meninas são mais caprichosas, os meninos geralmente são incentivados em atividades que valorizam o uso da lógica, da orientação espacial, etc. Então você vai naturalmente orientando essas crianças, né, as meninas para atividades que usem mais a linguagem, o desenvolvimento da linguagem, das relações interpessoais, e os meninos
para o uso da matemática, etc. E aí você chega na universidade e você vê, olha só que interessante, os cursos das áreas de exatas são predominantemente masculinos, os cursos das áreas de humanas são predominantemente femininos. E adivinha quais que são mais desvalorizados do ponto de vista salarial. Então, veja, uma orientação de gênero para um professor nisso já é chamar a atenção do professor, dizer assim, olha, vamos dar as possibilidades do desenvolvimento de aptidões em todas as crianças. Por que uma menina não pode ser incentivada, por exemplo, em matemática? Ou o contrário, um menino ser incentivado em coisas que digam respeito a relações interpessoais, ao uso da linguagem, ao uso da escrita. Quer dizer, são coisas como essa que a gente precisa levar em consideração, que quando se elimina a preocupação com o gênero, está se eliminando também esse tipo de preocupação, não é simplesmente o conteúdo dos currículos nas escolas. Está se contribuindo decisivamente para a reprodução dessa desigualdade de gênero. Exatamente. Para que as mulheres continuem confinadas nessa posição subalterna na sua sociedade. Isso eu dei o exemplo só da educação. Eu posso pensar a mesma coisa em termos de violência de gênero, eu posso pensar em todos, na verdade, para todos os indicadores onde você tem uma maior vulnerabilidade das mulheres, por exemplo, da população LGBT e por aí vai. É para trazer entrevistas com a visão crítica sobre o que está acontecendo no país, que o Fora da Curva está no ar, de segunda a sexta, aqui na Rádio Universitária, AM, FM, nossas rádios públicas. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. YB 240, 99.9 MHz, FM Universitária. Emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Universitária FM, Agenda Cultural. Começa nesta quinta a segunda edição da Festa Literária do Coque, com o tema Entre Mitos, Lendas e Assombrações. O evento é realizado com a colaboração da comunidade e parceiros, que veem na literatura um caminho para a formação do cidadão e da cidadã crítica e atuante por seus direitos na sociedade, com mediação de leitura, oficinas, mesas redondas e muito mais. A partir das 9 da manhã, na Biblioteca Popular do Coque, aberto ao público. A programação da segunda semana de artes visuais da UFPE continua nesta quinta, com a roda de conversa Artivismo, expressões de resistência e uma discussão sobre as diferentes formas de se organizar, lutar e resistir através da arte. A partir das 2 da tarde no Centro de Artes e Comunicação, aberto ao público. Universitária FM, Agenda Cultural. A Rádio Universitária AM agora é Rádio Universitária Paulo Freire. A Rádio Paulo Freire vai proporcionar uma construção de saberes compartilhados. Estabelecer uma conexão entre o conhecimento acadêmico, as pesquisas e o público em geral. Vai dar escoamento para a produção dos alunos. Pode qualificar a nossa prática pedagógica em comunicação, porque nós vamos ter um espaço de experimentação. Uma formação que desperte no estudante a consciência da importância do trabalho do comunicador na sociedade e, sobretudo, nesse viés da comunicação pública. O sonho, de ver uma Rádio Paulo Freire seria de a gente ir nesse fluxo contrário, né? Esse é o grande papel de uma rádio pública, de uma emissora pública. É levar e trazer a voz das pessoas. Resgatar os ideais de Paulo Freire, da participação, do debate público, a importância da educação como emancipação humana. Vai ser muito importante para colocar em prática tudo aquilo que a gente está vendo nas salas de aula. Que a gente possa ter uma troca de conhecimento. A minha expectativa é muito grande, porque é um sonho. E um sonho que a gente tem sonhado junto. E um sonho que a gente sonha junto vira realidade. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Olá povo, olá pessoas, eu sou Adeluna e neste sábado no Interdependente Música e Conhecimento, o compositor e cantor André Mussalem fala sobre seu novo disco, Polis, e também teremos músicas do clássico, da música brasileira,
Canta, canta, minha gente, de Martinho da Vila. É neste sábado às 18 horas, na Universitária, a nossa rádio pública. Ela nasceu em plena ditadura militar. Foi áspera a luta para criar essa televisão. Com a ajuda de bravos colaboradores, a batalha foi vencida. 50 anos da TVU do Recife, a primeira TV pública brasileira. O que a gente tem que celebrar é a identidade da TV pernambucana através da programação da TV universitária, feita por essas gerações que vão levar isso adiante com certeza. Quinta, 15 para as 11 da noite, na TV Brasil. Ei, menina, tudo bem contigo? Tô médio, vice. O que foi, mulher? Essa insegurança tá me deixando aflita. Parece cada vez mais que essa situação do Brasil tem afetado o nosso dia a dia dentro da universidade. O pior é essa sensação de impotência, sabe? Não desanima não, mulher. A gente tem que lutar com as ferramentas que a gente tem. Inclusive, a diretoria LGBT da UFPE lançou uma pesquisa que vai ajudar a conhecer melhor a comunidade universitária e, assim, criar meios de prevenção de violências, sanções a agressores, apoio na saúde da população LGBT, ações afirmativas. Mas é pra todo mundo responder? Claro, Mona. É só ter acesso ao SIGA. Seja hétero, LGBT, estudante, professor, técnico, todos e todas que quiserem ajudar na construção de espaços mais seguros e inclusivos dentro da universidade. Valeu, amiga. Vou responder agora mesmo. Abalou. Pesquisa Perfil e Violência contra a População LGBT na UFPE. Uma iniciativa da Diretoria LGBT UFPE. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Para você que sintonizou agora, nós estamos discutindo hoje o risco de censura em escolas e universidades, já sinalizados em posicionamentos públicos do presidente eleito Jair Bolsonaro e do futuro ministro da Educação, o colombiano Ricardo Rodrigues Vélez, um defensor do projeto Escola Sem Partido. Estamos no estúdio com Edson Andrade, professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPE e diretor da Associação Nacional de Política e Administração da Educação em Pernambuco. Também com a gente estão Cíntia Ramle e José Luiz Raton, professores do Programa de Sociologia da UFPE. Então, Edson, logo após a indicação de Ricardo Vélez Rodrigues como ministro da Educação, o colunista da Folha de São Paulo, Clóvis Rossi, escreveu que a ideia dele de criar conselhos de ética nas escolas para zelar pela, abre aspas, reta educação moral dos alunos, parecia com uma espécie de polícia moral. Na coluna, Clóvis Rossi questiona quem vai definir o que é a reta educação moral e quem é que vai vigiar o comportamento dos professores para assegurar que eles não se desviem desta propalada reta educação moral. Será que esse novo ministro foi postular para ser, antes de mais nada, um censor? Eduarda, acho que primeiro nós começamos o nosso diálogo hoje aqui discutindo como um princípio que está sendo proposto, que é a essência da Escola Sem Partido, propor um princípio, ele conflita com outros princípios já instituídos, né? E tratamos isso aqui. Agora nós estamos falando de criar um conselho, né? Ou outra forma de, na verdade, de procurar coibir a ação na escola no seu âmbito de liberdade, né? E que se soma a outras iniciativas já prometidas aí em relação à escola. A gravação das aulas, a fixação de cartazes distribuídos, tudo já é apresentado aí como medidas nesse movimento de acuamento dos professores. E agora com essa proposta, vamos colocar assim, essa sugestão de a criação de um conselho de ética. Veja, a gente está tratando de um espaço onde uma área onde já tem conselhos legitimamente constituídos, né? E conselhos com incumbências de cuidar, não de policiar, não de coibir aquilo que é inerente à condição de trabalho, docência, à função social da escola. É para isso que nós temos conselhos, Conselho Nacional da Educação, conselhos estaduais, conselhos municipais e os conselhos escolares, né, que são garantidos pela própria legislação brasileira, né, e que têm incumbência de zelar não somente por relações interpessoais, não somente por cuidar daquilo que supostamente tenha que ser proibido no âmbito da escola, do ponto de vista
das relações disciplinares, mas cuidar do bom desenvolvimento curricular, que não fique de fora temas importantes, que tenhamos uma formação emancipadora. É para isso que se tem defendido os conselhos. Então, não é por falta de conselho, né? É por falta de valorizar esse espaço que vem num processo de democratização da própria sociedade. Enviesar a ação desse conselho com outra natureza, de uma suposta defesa da ética, precisa saber do que se trata mesmo essa defesa de ética, né? Do que se quer colocar como conteúdo sob a guarda desse nome aí. Na realidade, eu acho que tem um grande encontro com o que iniciamos também discutindo aqui, que é o que pode ser dito na escola, o que pode ser discutido na escola e o que propositalmente se quer sufocar na escola, né? Então, supostamente aí, um conselho de ética seria muito mais para dizer, olha, nós estamos proibindo, né, o livre pensar, nós estamos proibindo a discussão sobre temas cruciais, sobre os quais nós não queremos que sejam discutidos. Por exemplo, nós estamos aí tratando de uma reforma trabalhista que coloca aí uma redução enorme de pessoas que estão pleiteando seus direitos, porque tem uma ameaça ali já posta de que você tem que financiar, né, tem que cobrir os gastos desse pleito que seria seu, que seria inerente à sua condição, e pega justamente o mais desprotegido, a pessoa que não pode financiar isso. Então, na hora que você discute, por exemplo, na escola, uma condição de enfrentamento a essas desigualdades como tema principal, isso pode ser objeto da ética? Isso pode ser um ato de infringir aquilo que seria esperado do professor? Quem vai arbitrar sobre isso, né? Qual é o eixo basilar para dizer o que é ético e o que é antiético? Então, acho que essa discussão ela enviesa uma contribuição já histórica, que é de fortalecimento dos espaços coletivos. E para isso nós já instituímos, né? Nós já temos defendido o fortalecimento das instâncias coletivas. Essas instâncias também têm sido discutidas a sua pluralidade, né? Então, portanto, não são sujeitos eleitos por este ou aquela instância de gabinete para constituir conselhos. O movimento de construção dos próprios conselhos é que tem que também estar sendo discutido. O nome deles tem que corresponder à essência da própria escola, né? Então, portanto, não é um movimento recente que tem que ser defendido em relação aos colegiados. Na realidade, o que se precisa e o que a própria sociedade precisa também entender é de fortalecer esses conselhos, né? Fortalecer a participação naquilo que o próprio Luiz tinha chamado a atenção antes, entendendo que o próprio desenho familiar, a própria composição familiar é diferente, né? Hoje é recente, é diferente, mas veja bem, sobre isso também nós já tivemos aí ataques a movimentos que a própria escola e a própria produção de recursos didáticos tentaram aí apresentar essa realidade que está posta no país. Por exemplo, essa composição familiar muito mais diversa que é presente, e ao discutir isso também já tem retaliação, né? O manual em defesa da escola, o manual contra a censura, que mais adiante nós vamos também retomar aqui, apresenta casos, e um desses casos é a forma como tem sido tratado esse novo desenho da família. Portanto, ao discutir isso, também seria objeto seria uma ação antiética, né? Seria este o foco? Então, é isso que nós estamos também discutindo, né? Qual é o objeto, qual é o conteúdo que está sendo discutido aí, e que dá-se o nome de outras coisas, talvez para maquiar aquilo que realmente quer se consolidar no país. Então, Raton, qual é a qualificação desse novo ministro? Ele foi colocado lá também para ser um censor? Esse ministro se parece muito mais com um censor, um inquisidor, do que propriamente com um ministro da educação de um país democrata, ou que se pretende democrático, no século XXI, né? Então, nós temos que pensar, primeiro, que o preparo, digamos assim, o treinamento acadêmico e intelectual do ministro é duvidoso, né, em relação ao posto que ocupa. Segundo, que ele não tem nenhum tipo de história, nem de formulador de políticas de educação, nem de gestor de políticas de educação. Então, tem um conjunto de questões aí que é absolutamente temerárias em relação ao tipo de atuação que esse ministro tem.
E, obviamente, esse tipo de projeto, né, que foi mencionado, né, por Cíntia, o Edson, todos nós aqui, ele evidencia um projeto de tentativa de controle e cerceamento do pluralismo, do debate, da crítica no espaço da educação brasileira. E a gente precisa lembrar que existe proteção legal contra isso, contra esse tipo de postura. É importante mencionar: existe uma resolução do Ministério Público Federal, resolução 20 de 2018, do dia 31 de outubro de 2018, que deixa claro essa resolução. Eu vou ler só um pedacinho bem curto, que resolve, na forma do artigo 6º da Lei Complementar, recomendar às universidades federais em Pernambuco e o Instituto Federal de Educação, na pessoa de seus respectivos reitores, que se abstenham de qualquer atuação ou sanção arbitrária em relação a professores com fundamento que represente violação aos princípios constitucionais e demais normas que regem a educação nacional, em especial quanto à liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber e ao pluralismo de ideias e de concepções ideológicas, adotando as medidas cabíveis e necessárias para que não haja nenhuma forma de assédio moral em face desses profissionais por parte de estudantes, familiares ou responsáveis. E o Ministério Público Federal também adverte que a presente recomendação dá ciência e constitui modo destinatário quanto às providências solicitadas, podendo a omissão na adoção de medidas recomendadas implicar o manejo de todas as medidas administrativas e ações judiciais cabíveis contra os que mantiverem inertes. É importante essa posição do Ministério Público Federal como fiscal da lei, né? Que zela pelo cumprimento das leis do Brasil, de um Estado democrático de direito, de que a liberdade de pensamento, de ensino, a pluralidade, ela está garantida e ela será, obviamente, acionada pelas instituições do sistema jurídico e pelo Ministério Público Federal especialmente. Nós temos proteção legal em relação a isso, e é importante que professores, estudantes e todas as pessoas em geral precisam saber disso aí, né? Que existe proteção legal para isso. Que esse tipo de debate que nós estamos fazendo aqui, ele não é um debate fora, né? Fora do espaço do institucional, do Estado Democrático de Direito. É importantíssimo pensar isso aí. E a gente tem reafirmado isso sistematicamente. Edson, esse ponto que Raton levanta é muito importante, porque eu fico pensando, o projeto Escola Sem Partido, ele não vai alterar os dispositivos constitucionais que protegem a liberdade de cátedra do professor, não é? Como é que vai ficar isso? Como é que vai ficar esses dois princípios legais que são, na verdade, contraditórios? Pois é, o Luiz chama a atenção, e a boa leitura aí do que é já uma das ações, né, uma das medidas de proteção, né? Ela diz claramente para todos nós, né? O ouvinte acompanha isso também já desenvolvido aqui no próprio programa, que fora do Estado Democrático de Direito não há espaço, quer dizer, é só fora do Estado Democrático de Direito há espaço para esse movimento que parece ser tão simples, ou seja, de propor um princípio da educação nacional que ele, sem revogar outros, possa sufocar tudo isso que estamos colocando aqui. É como que apenas dizer que o respeito às convicções dos pais e dos estudantes e seus responsáveis, portanto, o respeito às suas convicções e o que eles pensam em relação à sexualidade, à religião, à moral, apenas dizendo isso, por si só, já confrontaria tudo que foi dito aqui e tudo que foi sintetizado na nota que o Luiz mencionou. Na verdade, isso é uma falácia, né? Porque o que nós temos assegurado na própria Constituição, a gente está falando de mudar um princípio da LDB, que é a lei mais importante no âmbito da educação. Mas a própria Constituição, no artigo 206, é quem garante isso que o Luiz acabou de ler, né? Então, nós estamos falando de a nossa lei maior, né? E que garante exatamente essa liberdade, né? A liberdade do aprender, do pensar, do divulgar, do disseminar. Então, confrontar isso significa dizer pôr abaixo, né, o Estado Democrático de Direito,
né? E certamente não é disso que a sociedade, não é isso que a sociedade espera, mas precisa estar atento a isso, né? E, no entanto, nós também temos, ao mesmo tempo desse confronto que está se colocando, também ações, também movimentos que demonstram também uma compreensão de que é essa defesa do Estado Democrático de Direito que tem que ser abraçada por todos nós, né? Recentemente também nós tivemos o próprio movimento aí na véspera do segundo turno da eleição, todo aquele movimento junto de invasão às universidades, né? Para coleta de materiais, em claro desrespeito também a essa autonomia que a universidade, por exemplo, precisa dispor, né? E rapidamente isso foi pautado aqui na síntese, foi pautado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Eu acho que há movimentos que a gente precisa também realçar, com todos os limites e condicionantes que esses espaços também têm apresentado, né? Tem tratado da pauta. Mas é preciso, de fato, reconhecer quais são os direitos, quais são os movimentos também que estão se articulando em defesa da democracia, em defesa do Estado Democrático de Direito, em defesa de uma escola laica, uma escola inclusiva, a escola que não deixa de fora temas importantíssimos do seu tempo, né? Não abre mão de refletir criticamente sobre aquilo que é o direito a todos e o direito também a discutir possibilidades que não são aquelas que estão circunscritas por aqueles que querem uma escola também apenas para a escola para o filho do trabalhador e a escola para quem pode pagar diferente, né? Isso que está sendo colocado. Daí também começa a aparecer que a universidade não precisa ser discutida como um direito para todos, né? Porque as pessoas podem sair diretamente do ensino médio para o trabalho, porque as pessoas não estariam tão interessadas. Também começa a se ventilar questões desse tipo, né? E, na realidade, justamente no movimento em que estávamos colocando também o direito à educação da creche à pós-graduação, né? Não dá para descolar. Todo o movimento mais recente esse movimento, digo, conservador, de tratar as etapas e modalidades da educação e do ensino como que não estivessem compondo um todo articulado. Então, para o ensino fundamental, você aprova uma base nacional comum e curricular e parece que não há problema para discutir isso. Você aprova uma norma que modifica o ensino médio para depois discutir a sua base nacional comum curricular. Então, você já esfacelou a própria concepção de educação básica, né? E com isso também já enviesando temas sobre o que é importante discutir ou não na educação básica. É disso que está se tratando. Na hora que você está articulando um movimento que supostamente diz que é sem partido, na realidade tem uma série de aspectos que afrontam toda uma concepção de educação, mas a educação vou repetir, da pré-escola à pós-graduação como um direito do cidadão. E que é nesse conjunto em que se forma, em que se cria a expectativa de uma educação crítica, reflexiva, em defesa de uma sociedade e um mundo melhor. Então, a respeito dessas iniciativas de resistência, Guilherme Falcão tem uma informação. Boa tarde, Cíntia, Raton, Edson, Eduarda. Enfim, acaba de ser publicado o Manual de Defesa contra a Censura nas Escolas. O documento foi construído coletivamente e assinado por mais de 60 organizações e entidades da sociedade civil. O documento conta com o apoio da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, do Ministério Público Federal e do Fundo Malala. O manual apresenta casos reais de perseguição, intimidação e assédio a professores e, a partir das discussões desses casos, apresenta estratégias político-pedagógicas e jurídicas para enfrentar ofensas similares. Para acessar o documento, basta procurar por www.manualdedefesadasescolas.org. Nós vamos disponibilizar o link em nossa página. Obrigado. Cíntia, eu queria voltar para você pensando 2 pontos importantes do que foi falado aqui. Primeiro, que alguma dúvida de que essa reta educação moral de que fala o ministro é uma educação entendida no sentido de confinar as meninas a uma posição de subalternidade, de submissão e de recusa e de renúncia aos seus próprios direitos? Quer dizer, qual a centralidade de fato da questão de gênero a respeito dessa compreensão do que seja uma educação moral correta?
E a segunda é uma pergunta mais provocadora, é saber se nós somos doutrinadoras. Nós somos doutrinadoras? O que é que você acha? Vamos por partes, então. Eu não tenho dúvida de que é um projeto, de fato, de né, recolocar a mulher no lugar dela. Basta a gente pensar na origem desse termo e dessa discussão ideologia de gênero, né? Essa denominação, como ela aparece contemporaneamente, ela aparece justamente em reação a coisas como a Conferência Mundial das Mulheres, no Cairo e em Pequim, quando quando justamente emerge esse termo gênero como sendo usado por esses organismos internacionais como a ONU. E aí qual foi a reação que você teve de setores conservadores da sociedade, ligados, por exemplo, ao Vaticano, à direita cristã norte-americana, alguns setores islâmicos, etc., de grupos ultraconservadores, na verdade, que criam esse termo ideologia dizendo para dizer, olha, essa ideia do gênero como uma construção social não é uma teoria, é uma ideologia. Ela é mentira. O Vaticano explicitamente opõe isso ao que eles chamam de que seria, então, a teoria verdadeira, que é o que eles chamam de a antropologia da complementariedade, que é justamente baseada nesses papéis tradicionais masculinos e femininos. E isso começa a aparecer com Bento XVI, né? O Ratzinger, que aí deixa muito explícito, inclusive, quais seriam os papéis das mulheres, né? Ele lista vários, mas assim, o que eu me lembro de cabeça é ouvir, né? Guardar silêncio, obedecer, ou seja, o que há de mais tradicional no papel das mulheres, né? Então, dúvida nenhuma que está ligado a um projeto desse tipo, né? Se ele é consciente, se ele é explícito, são outros 500, mas que é isso, no final das contas, o que você tem né? E é importante pensar como é que essa rebelião feminina, ela tem penetrado em diferentes instituições. Aqui no Fora da Curva a gente tem relatos, por exemplo, de pessoas ligadas às igrejas evangélicas, falando de como ali também se tem uma estrutura extremamente machista e hierárquica e que começa a ser contestada também por mulheres que são parte dessa instituição, dentro das Forças Armadas, dentro da Igreja Católica, dentro das universidades, em todos os âmbitos. Essa cultura do machismo, ela interessa, de fato, a manutenção da dominação de gênero, não é? Certamente. E é interessante, eu acho que é interessante e é importante a gente dizer que não dá para colar isso necessariamente com um discurso religioso que por si só vai ser conservador, não é isso. A gente vê o Papa Francisco, por exemplo, em alguns aspectos ele não tem nada de conservador, mas certamente ele deve ter batalhas internas ali dentro do Vaticano com setores mais conservadores, que na verdade são os que estão a mesma coisa em relação às religiões evangélicas, né? A mesma coisa em relação ao Islã, de uma forma geral. Então é preciso também muito cuidado para não se colocar isso. Agora, voltando à sua questão, se nós somos doutrinadoras, veja, na visão dessa direita conservadora, sim, porque a ideia é essa, que teoria de gênero não é uma teoria, é uma ideologia. Ideologia, para eles, na verdade, é meramente doutrinação. Então, já que nós não fazemos teoria, nós não fazemos ciência, nós fazemos ideologia, e ideologia é algo que se doutrina. Então, essa é a ideia que liga isso aos professores doutrinadores, né? Que tem a ver exatamente com aquele ponto inicial que Raton falou aqui, que é uma desqualificação do discurso acadêmico, especialmente das ciências humanas, né? Que de um obscurantismo terrível e que é onde essas coisas todas justamente se amarram e adquirem unidade. Então eu queria justamente pedir para vocês comentarem essa minha provocação e já se despedirem, porque o tempo da gente já está se acabando. Tem uma contradição, isso que Cíntia falou é muito interessante, que se por um lado há uma tentativa de colocar como ideológica, por exemplo, toda a discussão sobre gênero nas ciências humanas, nas ciências sociais. Agora, por outro lado, há uma tentativa de dizer que as posturas da universidade brasileira e da educação brasileira são cientificistas. Então tem uma contradição aí. Então é um discurso completamente frágil, é um discurso completamente problemático, que
aloca argumentos sem... É delirante, né? Não tem outra palavra. Não tem outro termo. E aí, o que me parece, assim, para tentar meio que concluir, assim, minha participação, é a ideia de que o Escola Sem Partido, as proposições do futuro ministro da Educação e desse governo que está chegando, do bolsonarismo em geral e desse conservadorismo autoritário, elas são absolutamente antidemocráticas e colocam a democracia em risco. Porque a ideia de democracia é fundamental pensar que não é apenas respeitar os direitos da maioria, mas é garantir os direitos das minorias reconhecendo a ideia de maioria. E quando a gente fala de minoria, nós não estamos falando de minoria demográfica, não. Nós estamos falando de minoria política, nós estamos falando de minoria social. Que é um conceito que eles não entendem, né? O conceito de minoria. Né? Exatamente. Então, digamos assim, a vitória de um projeto no espaço da democracia não significa a aniquilação dos outros projetos. Ela significa o reconhecimento dos direitos daqueles que escolheram outros projetos. E isso parece que esse governo, esse ministro da Educação, o Escola Sem Partido, os seus formuladores e gurus não entenderam ou não querem entender para afirmar um projeto de educação e de sociedade que é excludente. Um breve comentário, Edson. Eduardo, eu queria até já concluir também, na verdade, aproveitando a oportunidade para ressaltar a necessidade da gente reconhecer a valorização dos profissionais da educação, os profissionais do magistério como imprescindíveis, justamente num período em que nós avançamos em relação a isso, mais recentemente, pelo menos na articulação de uma luta em defesa da valorização desses profissionais, né? Colocamos isso num plano nacional de educação, né? Nós temos metas, inclusive com estratégias específicas. É justamente nesse contexto que um grupo que desde a primeira hora também reagiu ao piso nacional do magistério, colocou isso como reagiu, inclusive teve que ser apreciado pelo Supremo Tribunal Federal. Então é um conjunto de ações que agora começa a se demonstrar também que é contra esse profissional, né? Quer demonizá-lo e colocá-lo como inimigo da nação. Então é também o tempo da própria sociedade refletir sobre essas questões todas, né? Pensar esse profissional, o professor, como imprescindível nessa construção também de uma sociedade mais justa, e para isso ele precisa ter liberdade para construir junto com os outros, junto com os estudantes, junto com os pares, junto com a comunidade, uma perspectiva de uma formação que permita a igualdade, né? E não demonizando o professor que a gente vai conseguir isso. É pelo contrário, né? Resgatar toda uma luta de valorização desse segmento. Bom, eu queria agradecer demais a vocês a participação. Dizer ao ouvinte Augusto Silva, que pergunta qual o impacto do projeto Escola Sem Partido entre escolas públicas e privadas e qual o impacto para os gestores das escolas, que nós vamos responder a pergunta dele em vídeo. E eu fico por aqui. Para ficar por dentro do que vai ser tratado no Fora da Curva, é só acompanhar as nossas redes sociais. Por lá, nós continuamos também divulgando informações sobre o tema de hoje e muitas outras que você não encontra por aí. O Fora da Curva de hoje teve a produção de Ivana Fechini, com a colaboração de Guilherme Falcão. Nas redes sociais e no apoio, Alice Mesquita, Débora Aleluia e Vanessa Moura. Os trabalhos técnicos foram de Marco Antônio. Esta foi a edição do dia 29 de novembro de 2018. Muito obrigada por sua audiência. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12